perca de tempo, vamos abrir as nossas Bíblias no livro segundo escreveu o evangelista Marcos, capítulo 10 e o versículo 51. Marcos capítulo 10 e o versículo 51. Aleluia. Nesta noite o Senhor faz uma pergunta para mim e para você. Creio que você não veio a este lugar em vão. Creio que você também não vai sair daqui de mãos vazias, porque Jesus, ele nunca despediu e nunca despede ninguém de mãos vazias. Todos aqueles que chegaram na presença do Senhor receberam o seu milagre, saíram abençoados. Eu tenho plena convicção que nesta noite o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. Todos encontraram o Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 51. Vamos ler a palavra, somente o versículo. E Jesus, falando, disse-lhe: que queres que te faça? E o cego lhe disse: mestre, que eu tenha vista. Aleluia. Versículo 52. E Jesus lhe disse: vai, a tua fé te salvou. E logo viu e seguia Jesus pelo caminho. Podeis acertar, meus queridos irmãos? Glória a Deus. Volte sua atenção para cá. Como a serva do Senhor me deixou à vontade, eu disse: pastora, fique à vontade. Aquilo que Deus colocar no seu coração, leve, traga para a igreja. Deus colocou esta palavra no meu coração. Há alguns dias eu tenho ministrado esta palavra. Deus tem ministrado no meu coração esta palavra, porque eu creio num Deus de milagre. Eu creio que Jesus, amados, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele continua operando milagres. Jesus não mudou. Quem mudou fomos nós. Nós é que mudamos a nossa maneira de buscá-lo, a nossa maneira de adorá-lo. Nós é que estamos tão ocupados com as coisas deste mundo, com as coisas do dia a dia, que às vezes esquecemos de buscar ao Senhor em oração. A palavra de Deus diz em Mateus capítulo 6, versículo 36: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Isso fala de prioridades para a nossa vida espiritual, meus amados irmãos. Eu não estou aqui dizendo que nós devemos negligenciar as coisas deste mundo, ou seja, o nosso trabalho, as coisas, nossa família, um lazer. Não estou dizendo isso, porque nós precisamos sim, amados, trabalhar, nós precisamos cuidar da nossa família, nós precisamos também tirar tempo para o lazer, porque isso faz parte também da nossa vida. Porém, nós não podemos negligenciar, amados, em buscar a presença do Senhor. Isso fala de prioridade para as nossas vidas. Primeiro tem que ser Deus em nossas vidas. Quando nós priorizamos ao Senhor, Ele também, queridos, vai priorizar também as nossas vidas, amados. Queridos, nesse texto que nós lemos, nós encontramos a história de um mendigo cego chamado Bartimeu, meus amados irmãos. O cego Bartimeu, querido, segundo a história, ele não nasceu cego. Aleluia. Eu vou pegar essa chave aqui para colocar aqui, por causa do vento. Segundo a história, ele não nasceu cego, mas ele teve a sua visão destruída, amados, pelo governo romano. Aleluia. Bendito seja Deus. Pode colocar aqui em cima, pastor. Obrigado. Este homem, por causa da sua deficiência, da sua cegueira, e naquela época, meus amados, o que restava para uma pessoa deficiente, um cego, um leproso, um aleijado, era mendigar. Era isso que restava para eles. Eram pessoas consideradas fora da sociedade, que não servia para nada. Não tendo como ele trabalhar por causa da sua deficiência, agora ele vai mendigar. Este cego, meus amados irmãos, era um homem pobre, era um homem desprezado, era um homem que toda a sociedade olhava para ele e não dava nada para ele, desmerecia ele, desvalorizava ele. Era um mendigo. Este mendigo, queridos, ele carregava uma capa consigo. Esta capa, meus amados irmãos,
Bartimeu, queridos, ele não estava feliz por ser um cego. Quem que fica feliz, meus amados irmãos, de ser cego? Quem que fica feliz em ter uma deficiência no seu corpo? Por mais que a pessoa se acostume com aquela deficiência, mas ela não é feliz por completo, meus amados irmãos. Então essa era a situação deplorável que vivia o pobre, cego, Bartimeu e mendigo. Aleluia! Mas, meus amados irmãos, Bartimeu era um homem que ele era cego, mas ele era um homem que ele ouvia muito bem. A palavra de Deus diz que a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o quê? A palavra de Deus. A fé, ela é gerada nos nossos corações quando nós ouvimos a palavra de Deus. Nesta noite eu não sei como você entrou neste santuário, eu não sei como você chegou até aqui, mas uma coisa eu posso te garantir: você deixou o seu comodismo, você deixou a sua casa para vir no local certo, para, aleluia, vir ao santuário para ouvir a palavra de Deus. E eu não tenho dúvidas que nesta noite o Espírito Santo de Deus está aqui para renovar a tua fé, aleluia, para gerar fé no teu coração. Quem sabe você entrou neste santuário com a tua fé, aleluia, já abalada, como está o pastor André Nava, aquele homem que há 38 anos jazia no leito de uma cama, lá, aleluia, próximo do tanque de Betesda. Mas Jesus visitou aquele hospital. Ali a palavra de Deus diz, lá no Evangelho de João, capítulo 5, que ali jaziam muitos doentes, paralíticos, aleluia, aleijados, pessoas cegas, mancos, pessoas que estavam ali, queridos, esperando o mover das águas, para que a hora que as águas se movimentassem, porque de ano a ano descia um anjo e movia as águas, e aquele primeiro que entrasse dentro do tanque seria curado da sua enfermidade. Aquele homem há 38 anos que ele jazia no leito, não podia se mover, porque ele era um paralítico, e ele não tinha como subir até o tanque, porque ali tinha os alpendres, meus amados irmãos. Para chegar, aleluia, lá em cima, precisava de socorro, precisava de ajuda de alguém. E aquele homem foi deixado ali. Mas Jesus, vendo a situação, o texto diz que Jesus, vendo, aleluia, a situação daquele homem, Jesus sabia que ele estava ali há 38 anos. Jesus faz uma pergunta para aquele homem: queres ficação? Quando Jesus pergunta para aquele homem olha para Jesus e diz: eu não tenho ninguém que me, quando as águas se movem, me coloque lá dentro do tanque. A esperança daquele homem, meus amados irmãos, já tinha se acabado. Ele já não tinha mais, pastor André Nava, esperança de receber a cura, porque a sua deficiência impossibilitava. E é claro que todos que estavam ali também queriam receber o milagre e passavam na frente dele. Aquele homem estava com a fé dele completamente abalada. Assim também muitas das vezes nós ficamos, meus amados irmãos, por ver as pessoas recebendo a cura, recebendo as bênçãos, contando o testemunho de milagre, e às vezes a gente está clamando, pedindo tanto tempo, e parece que o milagre não acontece, parece que as coisas vão ficando pior, vai ficando mais difícil. Mas nesta noite Jesus está aqui para renovar a tua esperança, para renovar as tuas forças. Sabemos, querida igreja, que nós estamos vivendo dias difíceis, dias, meus amados, de lutas, dias de dificuldades, dias de aflições, mas uma coisa é certa: o Jesus que nós servimos, o Deus que nós servimos, ele disse: no mundo tem aflições, mas sabe o que ele disse para mim e para você? Tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Você sabe que uma pessoa animosa, o animado é aquele que tem certeza que o milagre vai chegar, que pode passar o tempo que passar, vai acontecer um milagre. Aquele homem disse para Jesus: não tenho ninguém que me socorra, não tenho ninguém que me ajude. Ele não tinha amigos, não tinha ninguém que pudesse colocar ele lá em cima do tanque. Aí Jesus disse: aqui está alguém muito mais poderoso do que anjo. Aleluia, levanta-te, toma a tua cama e anda. Eita, glória a Deus. Sabe o que aconteceu? Aquele homem voltou para casa, meus amados irmãos, glorificando, exaltando
desse Deus, porque Ele continua fazendo milagre. Bendito seja Deus. Quando eu disse que Bartimeu tinha ouvido aguçado e que a fé vem pelo ouvir, eu ouvi a palavra de Deus. E a palavra de Deus, queridos irmãos, quando nós ouvimos a palavra de Deus, vai gerando fé, vai gerando esperança, vai gerando certeza. Por mais luta que eu tenha, mas quando eu começo a ouvir a palavra, quando eu começo a ler a palavra, quando eu começo a ouvir os testemunhos de milagres, aleluia, vai gerando certeza, e a minha fé vai ficando robustecida no Senhor, porque Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje e será eternamente. Existia uma mulher, queridos irmãos, que também a história diz, a Bíblia diz, o texto diz, aleluia, que esta mulher era rica e ela foi acometida de uma enfermidade. 12 anos, aquela mulher sofria de um fluxo de sangue, uma doença que ela não parou mais de menstruar, a menstruação dela veio, desregulou, e aquela mulher, queridos irmãos, agora estava com uma doença, um fluxo de sangue, todo o recurso que ela tinha, porque Lucas era um médico, e ele diz que tudo ela gastou com os médicos, não tinha mais recurso, porque todo o seu dinheiro ela gastou em busca da cura, e a medicina naquela época não pôde curá-la. Agora esta mulher foi levada para um lugar solitário, desprezada pela sua família, porque ela não podia ficar no meio dos seus entes queridos, porque era uma mulher considerada imunda. Quem era leproso, quem tinha fluxo de sangue, tinha que sair, meus irmãos, do seio da sua família. Agora imagina a situação deplorável que estava essa mulher, pobre, doente, estava fadada a morrer. Mas, queridos irmãos, a palavra de Deus diz que ela ouviu falar de Jesus. Ouviu falar de Jesus. É tão importante, meus amados irmãos, quando nós ouvimos falar de Jesus. Se nós estamos aqui, se nós fomos alcançados, meus amados, é porque alguém um dia falou de Jesus para nós. É porque um dia alguém pregou esta palavra preciosa para nós. E através da pregação, aleluia, do Evangelho, gerou fé para a salvação, gerou fé para a cura, gerou fé para a transformação. Nós fomos transformados pelo poder desta palavra. E ela colocou um propósito no seu coração. A fé foi um fator determinante para que ela caminhasse em busca do milagre. Aleluia! Fala desse Jesus para os teus amigos. Fala que Jesus continua curando. Fala que Jesus liberta aqui nesse lugar. Fala que Jesus cura aqui nesse lugar. Hoje aqui nós já ouvimos testemunho da serva de Deus, aleluia, que estava se sentindo doente, uma enfermidade no corpo, mas ela ouviu a palavra. Deus, aleluia, restaurou, porque gerou fé no coração dela. Ela creu na palavra de Deus e está curada para a glória do nome do Senhor. Quando ela ouviu falar de Jesus, gerou fé no coração daquela mulher. Ela colocou um propósito: se eu tão somente tocar na orla das suas vestes, ficarei curado. Isso é fé poderosa, meus amados irmãos. A palavra de Deus diz que se tivermos fé como um grão, se tiverdes fé como, preste atenção, se tiverdes fé como, isso fala de uma fé de qualidade, parecida. Se tiverdes como, aleluia, um grão de mostarda, direis a este monte: monte, ergue-te daqui e vai para lá, e assim será feito. Aleluia. Mas também você vai ver Jesus repreendendo pessoas que tinham pouca fé, uma fé fraca, uma fé raquítica, uma fé duvidosa. Não tenha uma fé duvidosa, mas tenha uma fé de qualidade. Aleluia. O grão de mostarda, nós sabemos, queridos, que ele é pequenininho, aleluia, mas quando ele é regado, ele se torna uma árvore grande. Assim também nesta noite, a tua fé está sendo regada pelo poder da palavra de Deus. Aleluia. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Creia na palavra. Aquela mulher foi, e ela conseguiu tocar. Ela rompeu todos os obstáculos que estavam diante dela. Assim também, meus amados, nós devemos
devemos romper todos os obstáculos que estão diante de nós. Muitos são os obstáculos, igreja, que se apresentam todos os dias, para que a gente não esteja na presença de Deus, para que a gente não tenha uma vida de oração, para que a gente não tenha uma vida de leitura da palavra, para que a gente não venha mais cultuar o Senhor. É o cansaço, é os problemas do dia a dia. Meus amados irmãos, faça como aquela mulher. Ela rompeu todas as barreiras, ela conseguiu, aleluia, tocar na orla das suas vestes com uma fé sobrenatural. Consegue, você é capaz. Toca nele. O interessante é que quando ela toca em Jesus, Jesus para, aleluia. Todas as vezes que alguém toca nele de uma forma especial, ele para atender. Bendito seja Deus. Para nesta noite o coração de Deus. Ele está aqui, aleluia, para te ouvir, para te atender, para te socorrer. Aleluia. Quando Jesus para, Jesus disse: alguém me tocou. Todo mundo ficou olhando um para a cara do outro. Os discípulos, mestre, todo mundo te aperta, te oprime e tu perguntas quem te tocou. Jesus disse: não, porque ele não se engana. Aleluia. Ele conhece quem tem uma fé de qualidade. Ele sabe como é que está o teu coração nesta noite. Ele sabe, aleluia, como é que está a tua vida. Ele sabe da tua necessidade. Ele sabe que você veio aqui, aleluia, em busca de uma resposta, porque você precisa, aleluia. Jesus disse: alguém me tocou. Enquanto a mulher não testemunhou do milagre, ele não arredou o pé. Bendito seja Deus. E aquela mulher não podendo mais se esconder, temendo e tremendo, porque ela estava com medo, porque ela era uma mulher doente. Se ela tocasse alguém ali, queridos, aquela pessoa era considerada imunda. Mas Jesus é o único que consegue. O leproso, o imundo, toca em Jesus. Em vez de ficar mais imundo, ele fica, sabe o que? Purificado. Bendito seja Deus. Nós éramos imundos, leprosos. Tocamos nele e ficamos purificados da lepra do pecado, da lepra da imundícia. Bendito seja Deus. Ele é o único que pode tocar no imundo. Aleluia, não se contamina, porque ele é Deus. Dele saiu virtude para curar. E aquela mulher foi para casa, queridos, saltando de alegria para viver uma nova vida na presença do Senhor. Olha, aquela mulher fala: fui eu, Senhor, aleluia. E ali ela dá o testemunho dela. Jesus disse: ó mulher, aleluia, vai-te em paz, a tua fé te salvou. A fé, meus irmãos, é o fator determinante para todo e qualquer milagre. Se você quer o milagre, você tem que crer. Jesus disse: se creres, verás a glória de Deus. A palavra de Deus diz em Hebreus capítulo 11 que a fé é o firme fundamento das coisas que não se vê, mas a certeza das coisas que se esperam. A palavra de Deus também diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Aleluia. Você tem que crer que Ele é galardoador dos que o buscam. Você sabe o que é galardoar? Presentear. Quando você busca Deus, quando você prioriza Deus, Ele tem prazer de te presentear, de te abençoar, de abrir as portas. Aleluia. Ele tem prazer, meus irmãos. É igual um pai. Qual é o pai que vai ter prazer em abençoar um filho rebelde? É filho, mas é rebelde. Agora, aquele filho obediente, o pai tem prazer de abençoar. Bendito seja Deus. Então, queridos, a fé é importante, é o fator determinante. Ela é o alicerce. Bendito seja Deus. No caso de Bartimeu, meus amados, como eu disse, ele era cego, mas ele ouvia perfeitamente. Bartimeu se encontrava naquela situação deplorável. Mas Jesus, aleluia, passou naquele lugar, como Ele também está aqui nesta noite. Ele está aqui, aleluia, para operar maravilhas. Quando Bartimeu ouve que Jesus vai passando, que ele ouve, aleluia, as pessoas gritando: olha Jesus, lá vem Jesus, o Nazareno, que cura, que faz maravilhas, que ressuscita mortos. Ele ouviu: quem é que está vindo aí? Aleluia, Jesus, o profeta que se levantou em Israel para curar. Ele tem ressuscitado até mortos. Bartimeu não perdeu tempo, meus amados irmãos. Queridos, é muito importante para que a gente receber os milagres de Deus, a
nossa atitude. Tenha atitude na presença do Senhor. A pior tristeza é um crente que não tem atitude, irmãos. Temos que ter atitude. Aleluia. Você lembra quando aquele filho mais moço, da parábola do capítulo 15 do Evangelho de Lucas, quando ele pediu a parte da herança do seu pai e foi embora para uma terra longínqua, o pai deu, porque o pai é generoso. Sabemos que herança só se dá depois que o pai morre, mas aquele pai era tão generoso, tão bom, que deu a parte para aquele filho, porque o pai não é mau, o nosso pai é bom, bendito seja Deus, ele é generoso, mesmo sabendo que muitas das vezes nós vamos quebrar a cara, mas ele permite, ele dá, aleluia, que aí vai, bendito seja Deus, vai, pode ir, mas eu ficarei aqui te esperando, bendito seja Deus. Aquele filho foi, e o texto diz que ele desperdiçou tudo que tinha. Agora veio uma grande fome, os amigos o abandonaram, ele não tinha recurso mais para se manter naquele lugar. O que ele conseguiu foi apacentar porcos, era a única coisa que tinha para ele fazer agora, para que ele pudesse sobreviver, era apacentar porcos. Mas um dia ele lembrou da casa do pai, ele disse: levantar-me, irei e dir-lhe. Isso fala de atitude, meus amados irmãos. Mesmo ele sabendo que ele tinha cometido algo errado, mesmo ele sabendo que tinha desperdiçado tudo que o seu pai tinha lhe dado, mas ele caiu em si, ele lembrou da casa do seu pai, e ele tomou uma atitude. Então toma uma atitude nesta noite. Quem sabe o diabo está fazendo carnaval dentro da tua casa, mas toma uma atitude de te levantar e caminhar para a presença de Deus. Caminha para a oração, caminha para o jejum, levanta a tenda, levanta o altar dentro da tua casa. Tem muitos cristãos que infelizmente, meus amados irmãos, só recebe quando estão aqui, quando volta para casa esquece de tudo que aprendeu aqui. Parece que nem crente mais é, não lê Bíblia, não ora, não tem um momento com o Senhor. Você também precisa aprender a guerrear, meus amados irmãos. Guerreia pela tua casa, guerreia na oração. Agora esses dias eu estava falando lá na nossa congregação, pastor André Nava, que eu creio que o senhor é desse tempo, das irmãs do Cocó. As mulheres do Cocó eram mulheres respeitadas. Quando as mulheres do Cocó ligavam para os pastores: pastor, vem aqui porque Deus tem uma palavra para o senhor. O pastor já ia com medo. O senhor lembra, pastor André Nava? Eu ainda peguei um pouco desse tempo. Os pastores já iam com medo, porque eles sabiam que Deus ia falar, porque eles sabiam que Deus tinha mostrado algo para a mulher do Cocó. Sabe por quê? Porque eram mulheres de oração, mulheres que tinham intimidade. Aleluia! Eu conheci uma mulher do Cocó, ela tinha quase 70 anos de idade. A gente chegava lá, o cabelinho dela branquinho, enrolado, mas quando ela olhava, aleluia, quando a gente colocava o pé na porta, a gente já sentia a unção de Deus na vida daquela mulher. Sabe por quê? Porque eram mulheres que viviam de joelhos no seu quarto, aleluia. Quando elas diziam: assim diz o Senhor, podia contar que era Deus falando. Está raro, eu não vou dizer que está extinto, que acabou, porque Deus tem sempre remanescente. Me perdoe as anciãs, com muito respeito que eu quero falar, mas eu digo que está difícil, porque hoje o que mais a gente vê, irmãos, é as anciãs que não frequentam mais as casas de Deus. São poucas aquelas que ainda vão para as orações. Eu passo, pastora Tina Cruz, às vezes eu passo nas portas, eu vejo tudo sentado nas portas, fofocando da vida dos outros. E a gente vai para a oração, mas não tem uma que seja capaz de dizer: eu vim orar com a senhora. Essa é a realidade, minhas irmãs. Está raro mulher de oração. Está raro mulher de oração. A Bíblia fala de uma anciã de 84 anos que perseverava no templo dia e noite em oração. Está raro. Aleluia. Os milagres acontecem por causa da oração. Sabe por
misericórdia, eu vou me sentar. Aí te está orando, eu acredito que aqui não acontece, mas na minha já vi. Tá? A gente está orando, estou no celular. Eu detesto, meus irmãos, e a gente está aqui pelejando, igual como estava Moisés, pastor André Lava, quando a primeira batalha de Israel, depois que saíram lá do Egito, foi contra Amaleque. Sabe o que simboliza Amaleque? A carne. Primeira batalha de Israel, depois que saíram do Egito. Lá estão os soldados lá embaixo pelejando contra Amaleque. Moisés com as mãos levantadas simboliza a vitória. Aleluia. Quando Moisés estava com as suas mãos levantadas, o povo estava ganhando a terra, o povo de Deus estava ganhando a batalha. Mas imagine só, meus irmãos, desde de manhã ao meio-dia com a mão levantada, meus amados irmãos, não tem que aguente, as mãos de vocês ia cansando, quando ia cansando, ia baixando, aí eles percebiam que Amaleque ia vencer a guerra, estava querendo vencer a guerra. Aí Arão e Ur perceberam que Amaleque estava prevalecendo, porque as mãos do líder estavam baixando, estavam enfraquecendo. E aí sabe o que foi que eles fizeram? Arão e Ur pegaram nas mãos de Moisés, colocaram uma pedra debaixo, Arabaçu de Cabanai, e Israel prevaleceu contra Amaleque. Isso fala da unidade na oração, peleja junto com o teu líder está aqui orando, tua pastora está orando, conte comigo, eu sou Arão, eu sou e a pedra é Jesus, aleluia, que tem que estar, aleluia, debaixo de nós, meus amados irmãos. A pedra é Jesus, que peleja por nós, aleluia. A gente está orando, irmãos, e o povo tem nas redes sociais, é uma luta. O círculo de oração às vezes só está o mesmo pastor e mal, feliz aquela igreja que ainda aparece 2 ou 3 para orar. Essa é a realidade. Queremos ver milagres, temos que buscar a presença de Deus. Bartimeu ouvia perfeitamente: quem é que vem aí? Jesus. Aí ele se desespera: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Veja a importância do clamor na Bíblia, aleluia. Bartimeu, quando ouve que é Jesus que vinha passando, ele começa a clamar, começa a gritar. Isso fala do clamor da igreja, do clamor em oração. Se você está atravessando luta, começa a clamar, começa a pedir, começa a buscar. Bendito seja Deus. Ele começou a gritar bem alto, aleluia: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O povo disse assim: cala-te, porque ele não vai te escutar, ele não vai te ouvir. Aí sabe o que acontecia, meus amados irmãos? Aí que ele clamava mais forte: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus diz, meus amados irmãos, que quando Jesus ouve os gritos daquele cego, Jesus para. Todas as vezes que você clama, o Senhor para te ouvir. Jeremias 33:3 diz assim: clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te coisas grandes e firmes que tu não sabes. Queridos, a oração de um justo muito pode em seus efeitos. Daniel sabia perfeitamente o valor da oração, a importância da oração. Daniel, no capítulo 6, ele foi injustiçado, porque ele se sobressaiu no reino. Era um homem que não tinha nem dono na sua vida. Seus amigos começaram a vasculhar a vida de Daniel, não encontrando nada que o prejudicasse na sua vida pessoal, acharam de tocar na lei do seu Deus, já que a gente não consegue prejudicar ele na vida dele, porque ele é um homem que não tem nada que manche, é um cara que não se envolve com nada errado, ele anda na linha. Então nós vamos fazer o seguinte: vamos criar um decreto que durante 30 dias ninguém pode fazer nenhuma petição, a não ser ao rei. Se fizer alguma petição a algum Deus, alguém que não seja o rei vai para a cova, vai ser lançado dentro da cova dos leões. E assim nós vamos conseguir matar esse Daniel, porque ele se sobressaía,
Todos aqueles, pastor André Nava, que sobressaem, o diabo faz de tudo para querer prejudicar, para querer até matar. Mas eles mexeram com a pessoa errada. Sabe o que aconteceu? Quando Daniel, olha só a importância do clamor, e veja também como aqueles e aquelas que conhecem o seu Deus, mesmo diante de uma ameaça, não vai temer. Quando Daniel soube que a assinatura estava, o decreto estava assinado, sabe o que foi que Daniel fez? Ele foi orar. Ele foi orar. Daniel não foi se esconder. Daniel não parou de orar. Quantas das vezes, meus amados irmãos, diante de uma ameaça, a gente para de orar, a gente para de pedir, a gente para de clamar, a gente tem medo. Daniel, quando soube que a escritura estava assinada, ele continuou fazendo o que costumeiramente ele fazia. Sabe quantas vezes Daniel orava? 3 vezes. De manhã, ao meio-dia e à tarde. De manhã, ao meio-dia e à tarde, ele abria as janelas do seu quarto e se punha de joelhos e orava para a banda de Jerusalém. 3 vezes Daniel orava. Davi também disse: de manhã eu buscarei o Senhor, ao meio-dia e à tarde. Aleluia. Davi também buscava o Senhor 3 vezes, de manhã, meio-dia e à tarde. Bendito seja Deus. Ele não deixou de orar, porque ele sabia, aleluia, a importância do clamor. Diante da aflição, diante do perigo, recorre à oração. A oração é a arma poderosa que Deus colocou nas mãos da sua igreja para vencer toda e qualquer batalha. Tem situações na minha e na tua vida que só vai se solucionar pelo poder da oração, porque quem vai fazer Deus. Aleluia. Quando Daniel estava orando, os inimigos estavam de olho, foram lá do ouvido do rei. Olha, rei, esse Daniel, esse que veio dos transportados lá de Judá, ele não faz caso de ti. O rei naquele momento cometeu um grave erro, porque mesmo ele gostando de Daniel, sabendo quem era Daniel, mas ele aceitou se colocar na posição de Deus por um dia. Aleluia. E Deus naquele momento puniu todos os adversários de Daniel. Daniel foi para a cova, mas a presença de Deus era na vida dele. Deus enviou um anjo, aleluia, para guardar a vida de Daniel. Não importa a luta que tu estejas passando, por mais que alguém queira te jogar dentro de uma cova, mas se tu é uma mulher de oração, se tu é um homem de oração, tu pode até ir para a cova, mas Deus vai junto contigo. Deus estará contigo para operar o livramento, para operar o milagre lá no hospital, dentro de casa, na área da saúde, aleluia, nos negócios. Deus sempre estará presente para dar vitória no seu povo. Sabe o que aconteceu? O anjo do Senhor estava ali, e Deus ordenou que aqueles leões não tocassem Daniel. De manhã cedo, o rei vai lá na cova e chama por Daniel. Daniel, será que por um acaso Deus, a quem tu continuamente serves? Olha, isso é muito importante. Daniel não estava em Jerusalém, Daniel estava na Babilônia. Mesmo ele estando na Babilônia, mas ele nunca deixou de servir a Deus. Mesmo ele estando longe da sua pátria, mesmo ele estando longe da sede da sua adoração, mas ele nunca deixou de servir a Deus. Tem pessoas, pastor André Nava, que quando recebe o milagre, arruma um emprego bom, Deus abençoe, abre as portas, não serve mais a Deus. Lá no emprego, as pessoas olham para ele: tu não é crente, fulano? Rapaz, eu estou tão capenga, estou mais fraco do que caldo de piaba. Lá no parente fala assim: acho que nem crente mais eu sou, porque deixou de servir a Deus. Daniel, mesmo longe, mesmo numa terra de pecado, ele não deixou de servir a Deus, continuava servindo a Deus, continuava orando, buscando a presença do Senhor. Aleluia. Independente das circunstâncias que tu estejas passando, continua, aleluia, buscando ao Senhor, continua servindo a Deus, na alegria, na tristeza, na pobreza, na riqueza, na saúde, na doença. Eu sirvo a Deus. Aleluia.
naquele coração, Deus efetuou o livramento. A importância de um clamor. Interessante que no caso de Bartimeu, tanto Deus, Jesus, parou para atender aquele pobre homem cego aflito. O salmista Davi diz: clamou este pobre, e o Senhor os ouviu e livrou de todos os seus temores. Clamou este pobre, e o Senhor os ouviu e livrou de todos os seus temores. Clama ao Senhor. Se tu estás aflita, se tu estás desesperada, continua clamando ao Senhor. A Bíblia também fala de uma outra mulher. Eu estou falando da importância do clamor. Uma mulher que nem herdeira da promessa era. A Bíblia diz, não fala o nome dela, mas denomina ela como a mulher Sirofenícia. A Bíblia fala dela, aleluia, traz o nome dela como da nação dela, a mulher Sirofenícia. Essa mulher estava com a sua filha miseravelmente demoniada na sua casa, mas ela ouviu falar de Jesus. Quando ela ouve falar de Jesus, gera que é fé no coração dessa mulher, mesmo não sendo herdeira da promessa. Quando ela soube que Jesus estava ali, o texto diz que Jesus foi para aquelas localidades de Tiro e Sidom. Lá vinha uma mulher gritando desesperada atrás dele. Começou a gritar. Eu estou falando da importância do clamor. Grito fala de clamor, de oração. Começou a gritar. E os discípulos olharam e despede, porque vem gritando atrás de nós. Jesus não falou palavra nenhuma para aquela mulher. Jesus continuou andando e ela desesperada gritando. Aleluia. Isso fala o que? De atitude. Isso fala de perseverança. Isso fala de insistência daquela mulher. Quando Jesus resolve falar com a mulher, Jesus disse: não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Jogou um balde de água fria na fé da mulher. Ela continuou insistindo, clamando, gritando, gritando. E os discípulos agora resolvem falar: mestre, despede essa mulher. Despede, porque Jesus não queria que ninguém soubesse que ele estava ali. Manda essa mulher embora. Aleluia. Aí naquele momento, queridos irmãos, Jesus disse: olha, eu fui enviado para as ovelhas perdidas de Israel. Não é bom pegar o pão dos filhos e deitar os cachorrinhos. Aí aquela mulher, ela disse: sim, Senhor, mas os cachorrinhos comem também das migalhas que caem na mesa do seu Senhor. Me dá pelo menos uma migalha. Não te deixarei enquanto tu não me abençoares. Quando Jesus olha a fé daquela mulher: oh mulher, grande a tua fé, seja feito contigo como tu deseja. Vai, leva a bênção para tua casa. Na mesma hora os demônios começaram a bater em retirada da vida da filha dela. Por causa da insistência daquela mulher, por causa dos gritos daquela mulher, o clamor, bendito seja Deus. Ah, meus amados irmãos, se nesta noite eu fosse falar de pessoas que gritaram na presença de Deus, que choraram. Uma certa feita, uma mulher escrava, concubina de Abraão, esposa de Abraão, que Sara pegou e disse: pega, deita-te com essa escrava, Agar, e gera filhos para mim. Só que Deus cumpriu a promessa que ele tinha feito para Sara e para Abraão. Agora a situação na casa de Abraão ficou complicada. Abraão teve que despedir aquela mulher. Abraão pega pão e água e dá para ela e leva, vai embora. Saiu errante no deserto junto com o filho Ismael. Sabe o que aconteceu? Acabou a água, acabou o pão. Agora a mulher começa a chorar, começa a gritar para não ver. Pega o filho dele, coloca na distância de um tiro de arco, para não ver o menino morrer de sede. O menino chorava para um lado e a mãe chorava para o outro. Deus ouviu o clamor, Deus ouviu o choro de Agar, Deus ouviu e veio socorrê-la. Deus também está vendo o teu choro, Ele está vendo o teu gemendo, Ele está atendendo o teu clamor. Quando Jesus ouve os gritos de Bartimeu, Jesus para atender aquele pobre homem aflito. Manda, traga este homem até mim. Oh, aleluia. Traga este homem. Aí as pessoas que estavam dizendo que era para ele parar de clamar, de gritar, se embora, tem bom ânimo, te acalma, para de gritar que agora ele está te chamando, vem. Ele lança desse aquela capa. O interessante, pastor André Naldo,
que ele poderia ter ido com a capa. Não, primeiro ele tira aquela capa. Isso simboliza que todos aqueles para chegar à presença de Deus tem que renunciar a alguma coisa. Todo aquele que quiser chegar na presença de Deus tem que renunciar a alguma coisa. Todos nós renunciamos a alguma coisa para estar na presença do Senhor. Aleluia. Quando Moisés viu a sarça ardente pegando fogo, que ele vai se aproximar, tira a sandália dos teus pés. Teve que tirar. Lá no poço de Jacó, lá está uma mulher com um cântaro, meio-dia foi tirar água. Jesus, vendo a situação dela, disse: olha, tu chama o teu marido. Depois daquela conversa toda, estou resumindo para você entender que estou falando que tem que renunciar a alguma coisa. Ela disse: eu não tenho marido. O Senhor disse: disseste bem, porque tu já tivesse 5 e este que tu tem não é teu. Sabe o que aconteceu? Ela viu que havia um profeta que estava perto dela. Ela largou o cântaro e correu para anunciar Jesus. Aquele cântaro simbolizava toda a vida de miséria que aquela mulher vivia. Aquela capa simbolizava a vida de miséria que Bartimeu vivia. Ele lança descer aquela capa, pá, e vai para a presença do Senhor. Sabe por que Bartimeu lançou aquela capa? Ele disse: eu tenho plena convicção que quando eu chegar perto dele, eu não vou precisar daquela capa empoeirada, capa de miséria, capa de mendigo, porque eu não voltarei mais mendigo. Você não é mendigo espiritual, você é príncipe e princesa de Deus. Aleluia! Não preciso mais dessa capa velha. Aleluia! Porque eu tenho certeza que quando eu voltar, não sou mais o mesmo. Nós não somos mais os mesmos, meus amados irmãos. Bartimeu foi cego. Quando chega perto de Jesus, Jesus dá a opção. Ele tanto atende o nosso clamor, como Ele também nos dá a opção para nós escolhermos o que queremos. Jesus pergunta: o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Naquela hora, Bartimeu poderia dizer: Senhor, eu quero uma casa. Ou Senhor, eu estou precisando de dinheiro. A mendigância aqui está dando tão pouquinho, Senhor, que nem para casa eu estou levando quase nada. Não dá nem para comprar comida. Não. Ele não pediu casa, ele não pediu dinheiro. Ele não pediu nada disso. Bartimeu disse: Senhor, eu quero ver. Eu quero ver. A pior deficiência, meus amados irmãos, já estou encerrando, é a cegueira. A pior tristeza é uma pessoa cega, pastores. A pior tristeza, pastor André Nave, é uma pessoa cega. Peça para o Senhor nesta noite abrir teus olhos espirituais. Tem muitos crentes dentro das igrejas que estão cegos espirituais. Estão dentro dos templos, mas ainda não conseguiram enxergar a glória de Deus. A pessoa cega, ela é enganada, como foi Isaac enganado pelo seu irmão, pelo seu filho Jacó. Ele sabia que a voz era de Esaú, mas ele não conseguia definir quem era que estava na frente dele, porque ele estava cego. Ainda tem mais, uma pessoa cega e uma pessoa envelhecida, ele não consegue nem discernir o paladar. Porque o que era que Isaac queria comer para poder dar bênção para o seu filho? O que foi que ele pediu? Eu quero, meu filho, comer um guisado de caça. Eu quero comer um guisado de caça. Aí o filho vai atrás da caça, queria comer caça. A mãe, Rebeca, que amava Jacó, estava ouvindo. Disse: meu filho, vem cá. A gente sabe que ali, amados, tudo tem um propósito de Deus, porque Deus já havia falado para ela, e ela era esperta, mas não poderia agir dessa forma, irmãos, porque isso teve consequências drásticas. Se Deus não age, poderia acontecer uma morte ali. Vai, meu filho, pega 2 cabritos dos bons. Ele foi atrás, ele queria caça. Tem muita diferença. Quem já comeu caça aqui? Eu já comi. Quem já comeu cabrito, bode aqui? Tem muita diferença dos gostos, né? Das carnes. Vai, meu filho, rapidinho, pega 2 bons cabritos e vou fazer um guisado do jeitinho que o seu pai gosta. Do jeitinho. Olha, ela conheceu o gosto dele, do marido. Ei, isso traz um alerta muito grande. Satanás
Ele conhece os teus gostos. Ele sabe daquilo que você gostava de comer. Cuidado. Vai lá, meu filho. Vamos enganar. Ela foi e preparou o guisado do jeito que ele gostava. Vai lá. Disse, mamãe, mas eu não sou peludo. Meu irmão é peludo. Não te preocupa que eu vou dar um jeito. Vou dar um jeitinho. Pegou, tirou o pelo do mesmo cabrito que matou e encapou a mão dele. Ela disse, não, mas tem mais uma outra coisa. Não adianta tu estar encapado, porque eu sei que ele vai te beijar. Pega as roupas do teu irmão. Pega a roupa do primogênito. Naquela roupa tinha um perfume especial. Porque lá na hora que ele dá a bênção, ele disse, esse aqui é o perfume do meu filho. Como o perfume das flores do campo. Veste a roupa. Pega a roupa do primogênito e veste no filho mais novo. Vai lá. Que quando ele coloca o guisado, disse, mas já tão rápido assim? Olha que para achar uma caça demora, né, pastor André? Tem que ficar esperando ela cair na armadilha. Tão rápido assim, mas estava cego. Que aí ele pega e come, ele não consegue discernir o paladar, porque estava velho. Não seja um crente envelhecido espiritual. Tenha discernimento do paladar espiritual. Olha aqui a nossa comida, ó. Todo dia tem sabor diferente. Ele não conseguia. Ele comeu aquele cabrito feito à caça. Ele disse, mas a voz é de Jacó, mas o pelo é de Esaú, porque ele estava cego. Vem mais para perto, meu filho, deixa eu te abraçar. O cheiro é do meu filho, Esaú. O cheiro é do meu filho. E naquela hora ele abençoa. Foi enganado. Bartimeu foi sábio. Eu quero é ver. Eu quero ver. Aleluia. Porque quem enxerga não consegue ser enganado. Quem tem visão de águia é uma pessoa abençoada. Aleluia. Eu quero ver, Senhor. Abre a minha visão. Abre a minha visão. Porque através da minha visão restaurada, a minha vida também vai mudar. O Senhor já restaurou nossa visão espiritual. Fique de pé nesta noite, meu amado irmão, minha amada irmã. Aleluia. Peça para o Senhor. O Senhor Deus, Ele está aqui para atender o teu clamor. E Ele também te dá a opção para pedir o que você está querendo. Aleluia. O que queres que eu te faça? Bartimeu disse, eu quero ver. Nesta noite o Senhor está pedindo, o que queres que eu te faça? Qual é a área que tu queres que eu trabalhe? Aleluia. O que é que tu quer que eu mude na tua vida? Aonde é? Aleluia. Você sabe a sua necessidade. Você sabe a área da sua vida que precisa de um milagre. Peça para o Senhor abrir os teus olhos espirituais. Sabe para quê? Para que você possa enxergar a manifestada glória de Deus. Às vezes nós estamos tão cegos que não conseguimos enxergar a manifestada glória de Deus. Agar estava tão cega, pastor André. Os olhos de Agar estavam tão cheios de lágrimas, de tanto desespero que ela achava que ia morrer, que ela não conseguia enxergar a fonte. Tinha uma fonte de água bem perto dela. Ela estava chorando, achando que ia morrer de sede, mas tinha uma fonte. Tem gente que está tão desesperado diante da luta, da aflição, que não consegue enxergar a fonte. A tua fonte é Jesus, meu amado. A fonte para resolver o teu problema é Jesus. Pede nesta noite, Senhor, abre meus olhos, para que eu possa enxergar a fonte da tua salvação na minha vida, a fonte do livramento, a fonte do milagre. Senhor, nesta noite estão aqui teus filhos, aleluia. Eu ministrei a tua palavra, palavra de milagre, palavra de cura, palavra de restauração. Deus, nesta noite, assim como tu atendeu o clamor de Bartimeu, assim como o Senhor atendeu o pedido daquele homem, meu Pai, assim atende o pedido dos teus filhos que estão aqui. Aqui tem pessoas que estão precisando de um milagre. Irmã Rejuvânia, dê um abraço nesta anciã bem aqui. Demande cova laço de que mandaia. Naramande casto de cova laço de medicaia sudecai. Ai, amarabaço de cova nai, como eu faço na tua vida. Decanto de cova la mande ai. Iribande cava sudecai. Eu te abraço, filha. Rabaço de cova nai alamanda ai. Porque tu continua acreditando que eu sou a fonte do teu milagre. Rabaço de cova la manda ai. Entro eu dentro da tua casa. Rabaço de ceva
Decanto de cova, sudekemeni, aí. Nelemandekova, elestudekova, tu tem provado. Nemandekova, sudekemeni, visto meu milagre na tua vida. Decanto de cova, aí. Muitas coisas tenho feito eu, Ramandekova, aí. Decanto de cova, eu novo tempo agora. Rebaixo de cova, te trouxe eu para este lugar. Decanto de cova, aí. Para te ser coluna, rabaço de cova, junto dos meus filhos. Ai, decama de cova, rabaço de teia. Aí. Tudo aquilo que eu tenho falado, tenho te prometido. De cova, eu vou fazer. Tem alguém na tua família, que tu vai testemunhar, e tu vai dizer só o Senhor, foi ele, Arabaço de cor que mudou, porque ninguém queria mais, Canto de Comanai, estou eu entrando com providência de salvação. Tenho visto o teu clamor, eu entro na tua intimidade. Restauro o recanto de Comanai. Estou eu tocando agora. Não te preocupa, porque quem faz sou eu. Eu deixo tudo novo. Renova tuas forças espirituais. E te digo, marcha, porque ainda tem muita terra. Ordeno corações, e vai colocar na tua mão. Vem de longe, não temas, só crê e profetiza dentro daquela casa. Arabaixo de covas maravilhas, o que eu faço. Renova as forças do teu filho, Senhor. Ele é um obreiro, é um instrumento também nas tuas mãos. Levanta este homem na palavra. Levanta ele, Senhor da glória. Que a tua unção, a tua presença esteja na vida dele. Ele manda de casto de cobre de pai. Tem horas que tu olha e diz, meu Deus, está tão difícil. Tu sabes, Senhor, que eu sou o provedor da casa. Às vezes só dá para suprir algumas necessidades, mas continua fiel na minha presença. Porque eu te quero na minha obra. Eu te quero na minha obra. Sou eu te preparando para coisas melhores e maiores. Mergulha no ensino, mergulha e pede que eu vou fazer. Deixa aos teus cuidados, Senhor. Eu que poder de maravilhas, Pai celestial, tu sabes e conheces a necessidade de cada um dos teus filhos, pastora Jesulene. Assim diz o Senhor para ti, serva do Deus Altíssimo. Deus tem visto, na mandecava as tuas lágrimas neste altar. Ai, como tu tem clamado pelos teus. Tem horas que tu clama tanto que te falta forças. Mas não te preocupa, porque cada um daqueles que carrega o teu sangue vão estar na presença do Senhor. O Senhor também manda te dizer que não vai te faltar provisão. Do teu celeiro, quem cuida é Ele. O Senhor te levantou como uma profetisa. O Senhor te transformou para carregar a glória dEle. Fala aquilo que o Senhor te mandar. Tu não temas. Porque o Senhor quer te levantar muito mais. O Senhor está dizendo, filho, quantos dias, porque os teus pés ainda andarão por muitos estados. Vou fazer coisas grandes no teu ministério. Porque eu te entreguei
entreguei ministério de cura. Remandecava o ministério de maravilhas e tu sabes. Eu te escolhi desde o ventre da tua mãe. Remandecava lá e sei do teu coração. Sei como tu me temes, decamandai, como tu tem te posicionado diante do meu altar. Tenho eu me agradado. Muitos já perderam esta unção, mas tu ainda conservas o temor no teu coração. Rios de água viva, jorrarão neste altar. Deus de poder, Deus de glória, faz maravilhas neste lugar. Abençoa os teus filhos, dando vitória, abrindo portas, quebrando barreira. O Senhor manda dizer para a senhora, minha querida irmã, de laranja, blusa laranja, arabaço de cobalai, o Senhor está abrindo uma porta para alguém da tua família. Arabaço de cobaço de ai, há dias de camanai, açude ai, que o currículo de cobalai está na mesa. Arabaço de cobalai, e a pessoa vai assinar. Arabaço de co, e vai chamar porta grande, de canto de cobalai, porque tu tem pedido. Arabaço de co, porque tu sabe que a necessidade é grande. Rebaixo de camanai, o Senhor também está tocando na tua saúde. Ai de cobalai, te curando. Rebaixo de co, de um cansaço. E de camanai não é só um cansaço, mas este cansaço é forte. Arabaço de co, que queria paralisar as tuas articulações, mas o Senhor toca hoje e te cura, te restaura as tuas energias, para que tu possa caminhar para a casa dele. E mande cova lavaço e manai, rede costa, rede caia, sude canto de que mandeira. Alaia de cova, sude medica mandaço de co. Servo de Mandecova Laí, o Senhor manda te dizer, de Mandecova Laí, tem dias que é difícil, de Mandecova Sudecai, muitos são os que se levantam, Arabaçude Amanaiaçô, mas o Senhor bate todo espírito de inveja, Aramandecova Laí, espírito de falsidade, e o Senhor diz, não temas, de Camanaiaçô, porque no tempo certo eu vou te prosperar, vou te abençoar mais, vou abrir portas melhores e maiores, vou restaurar, vou fazer aquilo que tu tem pedido, tu sabes a tua necessidade, eu tenho contemplado, o Senhor vai te colocar numa posição melhor, só continuar caminhando, firme na presença, porque é o Senhor que peleja pelos teus, pela tua casa, tem alguém da tua casa que o Senhor vai entregar o anel de formatura, decanto de cova da Ramanai, decanto de cova sua, para que o nome dele seja glorificado, porque muitos vão dizer como foi isso, como conseguiu, foi o Senhor que deu, foi o Senhor que fez, porque é Ele que faz, aleluia, aleluia, Ele que pega o pobre lá do monturo, para sentar-se com príncipes, e ergue necessitado, faz com que a mulher estéril seja alegre, mande filhos e habite em família, Ele é o Deus que muda a situação dos teus, aleluia, meu Deus, eu creio, Senhor da glória, que o Senhor está ouvindo o clamor do teu povo, as orações da tua igreja. Levanta os teus filhos, fortalece, restaura e dá ânimo, porque tem tempo de vitória ainda. Enquanto a igreja não for arrebatada, nós vamos continuar clamando, pedindo, suplicando pelos milagres. O Deus que nós servimos, Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. Creia, aleluia, o que queres que eu te faça, diz o Senhor. Pede e o Senhor te dará. Que o nome do Senhor seja glorificado. E eu quero agradecer esta oportunidade. Assim como o Senhor parou para atender Bartimeu, assim como Ele socorreu todos aqueles que estavam em grandes aflições, pelo poder do clamor, Ele também vai socorrer os seus filhos que estão aqui nesta noite. Continue clamando, não desista, seja perseverante, para que o nome dele seja glorificado em tua vida. Eu passo a direção para a serva de Deus.